Sobre operações matemáticas, né, as operações lógicas aqui com a linguagem Python. Nós podemos trabalhar com operações aritméticas, operações lógicas propriamente ditas e relacionais. Tá? Então, a gente pode fazer correlação. Operações aritméticas básicas matemáticas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Então, nós temos ali o mais, o menos, o asterisco e a barra. Divisão inteira. Quando eu quero dividir dois números inteiros, eu quero que o retorno, o resultado seja um número inteiro, eu posso colocar duas barras. Exponenciação, né? Você pode trabalhar ali com a potência. Eu quero colocar um 2 elevado a 2. Eu coloco 2, asterisco, asterisco, 2. Certo? E o resto da divisão, que é quando eu quero calcular quanto que vai sobrar numa divisão. Exemplo, eu tenho lá o número 7. 7 dividido por 2. 7 dividido por 2, por exemplo, não dá um inteiro, né? Porque 7 dividido por 2 daria 3,5. Então, o que seria o resto da divisão? Seria o quanto que sobra. Eu quero saber se sobra alguma coisa da divisão. Como esse retorno aqui não vai retornar um inteiro, não dá um valor inteiro, ele vai sobrar o que tem depois do ponto. Certo? Então, quanto é que sobra da divisão? Se eu dividir 7 por 2 para me dar um retorno inteiro, ele me daria 3. Quanto sobraria depois do ponto? Meio da primeira metade e outro meio da segunda metade. Então, sobraria um inteiro. Tá? Então, nesse caso aqui, o resto da divisão é o que fica depois do ponto. Então, eu posso precisar calcular o resto da divisão. Então, coloco 7. A gente chama isso aqui de módulo, tá? Então, fica 7 módulo 2. Ok? Então, o resto da divisão é calculado com porcentagem e a gente chama isso de resto da divisão. E também chama isso aqui de módulo. 7, a gente pode ler dessa maneira, 7 módulo 2. Tá? Essa operação aqui, por exemplo, ela já realiza três operações matemáticas ao mesmo tempo. 3 vezes 5 mais 1, módulo 2. Ou seja, ele vai calcular quanto é o resto da divisão de 3 vezes 5 mais 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 16 módulo 2, qual seria o resto da divisão? Como 16 é um número par, dividido por 2, não sobra resto. Tá? O resto da divisão aqui seria 0. A lógica é basicamente essa. Então, dá para fazer várias operações matemáticas e os símbolos matemáticos do Python são símbolos normais que a maioria das outras linguagens usam. Asterisco para multiplicação, né? A cruz aqui para sinalzinho de mais, né? Para soma, tracinho para o menos, barra para divisão e tem os demais, né? O resto, os operadores. Os operadores lógicos, tá? Quando eu quero fazer algum tipo de comparação, por exemplo, eu uso o e através da palavra and, o ou através da palavra or e o não como not. Então, eu posso trabalhar diretamente dessa maneira com essas palavras. Isso geralmente é associado naquela álgebra de Boole que trabalha com a tabela verdade. Então, se eu estou usando o operador lógico AND, eu vou dizer sempre que verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e falso é falso, falso e falso é, é falso, e falso e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso, né? Então, o resultado é sempre esse. Para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros. Quando eu estou trabalhando com OR, eu estou trabalhando com o OU, né? Isso aqui seria o OU. Então, o OU é ou um é verdadeiro, ou outro para serem verdadeiros. Então, qualquer um que seja verdadeiro, ó, é verdade. Se um dos dois for falso, ou melhor, se os dois forem falsos, é falso. Mas se um dos dois for verdadeiro, já é verdadeiro. A lógica do e, né, do end aqui é o contrário. Praticamente o contrário, né? Ele só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Tá? Então, se um deles for falso, já era, é falso. E o not é o de negação, ele vai acabar fazendo o oposto. Se o A é verdadeiro, o B é falso. Se o A é falso, o B é verdadeiro. Eles viram os opostos. Também serve essa lógica aí, né, para o AND e o OR. Então, true and true. Se eu quero fazer o E, eu uso a palavra AND. Se eu quero fazer o OR, eu uso a palavra OR. E também tem os operadores relacionais, onde eu posso correlacionar um com o outro. Quando eu coloco dois sinais de igual, eu não estou dizendo que, por exemplo, se eu coloco aqui 5 igual a x, eu estou dizendo que o valor de 5 ou de x é um igual ao outro, tá? Então, x é igual a 5, 5 é igual a x. Beleza. Agora, se eu digo 5 igual a x, eu estou comparando um com o outro. Isso é muito importante na programação.
Eu preciso ter esses elementos de comparação. Eu preciso saber, por exemplo, uma cláusula condicional. Se x for igual a 5, faça alguma coisa. Se não, faça outra coisa. Então, nessa comparação, eu tenho que fazer o sinal de igual, igual. Ou diferente, né? Exclamação igual, ou dois sinais, menor que e maior que. Eu quero saber se um é maior que o outro. Maior que, um menor que o outro, menor que. Maior ou igual, ou maior que, ou igual, menor ou igual, menor que ou igual. Esses operadores básicos aí, que a maior parte das linguagens também entendem, também aplicam, tá? Então, beleza, a gente já fez a primeira etapa aqui, né, que foi a criação do nosso Olá Mundo. Como é que eu faço isso? Assim que eu abro ali o PyCharm, eu tenho ali a opção de criar um novo projeto. Então, você pode clicar aqui em New Project e também criar o seu arquivinho Olá Mundo. Para declarar variáveis, a gente já viu também. Eu quero que a gente faça, né? A gente vai fazer basicamente um exemplo como esse aqui, para vocês entenderem esse contexto. Declare uma variável com seu nome, uma variável com seu sobrenome. E então depois a gente pode juntar tudo isso em uma frase, tá? Então a gente vai começar a fazer esses exemplozinhos mais básicos para depois a gente ir avançando. Então vamos ver aqui no nosso programa. Eu vou vir aqui e vou declarar uma variável chamada nome, igual a Daniel. Você pode colocar o seu nome aí no seu exemplo. E uma sobrenome chamada Brandão. Certo? Beleza. Se eu quiser imprimir os dois numa mesma frase, como é que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, aqui no print, eu posso imprimir de algumas maneiras. Eu quero imprimir só Daniel Brandão, então vou lá e coloco as duas variáveis, tá? Para juntar as duas variáveis aqui dentro, eu posso colocar, por exemplo, nome mais sobrenome, ok? Esse sinalzinho de mais aqui não é uma soma, porque ele sabe que não são variáveis numéricas, tá? São variáveis do tipo texto, são strings, então ele não vai, né, somar os dois valores, tá? Então eu vou vir aqui, ó, executar, ele vai imprimir assim, ó, tudo junto, Daniel Brandão. Ah, não quero que imprima tudo junto. Você vai fazer o seguinte, então, esse sinalzinho aqui no meio, tá? Eu vou até colocar um comentário aqui. A gente está usando o conceito de concatenação. Eu estou concatenando, eu estou juntando dois valores e imprimindo aqui dentro do comando print. Eu também posso usar a interpolação. A interpolação é quando eu coloco valores, né, mesclados ao texto. Então, vamos supor que eu quero imprimir não só assim Daniel Brandão, eu quero colocar um espaço. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar nome mais um espaço vazio entre aspas, certo? Mais sobrenome. Então, aqui eu estou concatenando, mas eu estou colocando aqui no meio um outro valor. Um valor que é um espaço em branco, tá? Quando eu executar esse aqui, ele vai mostrar na tela assim, ó, Daniel, espaço, Brandão, tá? Então, coloquei aqui, ó, juntei uma parte, ainda estou usando a concatenação aqui com o sinalzinho de mais, certo? Eu também posso concatenar, não só com sinal de mais, eu posso colocar nome, vírgula, certo? Por exemplo, um espaço vazio novamente, vírgula, sobrenome. Eita. Aqui, ó, sobrenome. Então, eu vou estar juntando um com o outro também, com um espaço no meio, tá? Então, vou colocar aqui, ele vai imprimir também, ó, Daniel Brandão. Ele colocou dois espaços, né? Então, reparem que a vírgula, na verdade, ele já aplica um espaço. Se eu colocar assim, então, Daniel, vírgula, né? Nome, vírgula, sobrenome, certo? Então, ele vai vir aqui, ó, e já vai imprimir, ó, o Daniel Brandão. Então, reparem que eu posso fazer com o uso do sinal de mais concatenando. Eu posso usar só o nome, vírgula, sobrenome. Ele já vai colocar um espaço entre um e outro. E eu também posso colocar o texto realmente no meio da frase. Então, posso colocar assim uma frase, por exemplo, olá, e chamar, por exemplo, assim, ó, porcentagem S, porcentagem S. O que isso aqui faz, tá? Esse porcentagem S é uma forma que eu tenho de dizer para a linguagem Python que eu quero que ele substitua esse símbolo de porcentagem e essa letra S
especificamente por uma string, tá? Então, eu posso dizer para o meu programa, olha, eu quero que você pegue esses dois valores que são valores textuais, ok? Que estão declarados especificamente no valor de uma variável, e eu quero que você imprima na tela esse resultado. Então, como é que ele faz isso? Ele vai fazer uma associação, certo? Do que for. Quando eu estiver concatenando valores de string, eu coloco porcentagem S. Se eu estiver concatenando um valor que seja do tipo número real, um ponto, né? Com caso decimal, eu coloco porcentagem F. Se eu estiver concatenando um número inteiro, eu posso dizer porcentagem I ou porcentagem D, né? Se eu estiver concatenando, por exemplo, um booleano e assim vai. Então, você pode colocar os tipos de acordo com o que você tem. São tipos caracteres, são tipo textos. Eu coloco porcentagem S, e depois, então, eu vou fazer uma associação. Trazer aqui que isso aqui representa, por exemplo, nome, sobrenome, certo? Olá, Daniel Brandão. Pronto. Deu certo. Vou colocar aqui, olá, porcentagem S, aí eu digo para ele, ó, isso aqui representa os valores nessa sequência. Então, respectivamente, o primeiro porcentagem S vai ser substituído pelo primeiro valor de variável aqui. O segundo porcentagem S vai ser substituído pelo segundo valor aqui. Tá? Então, quantos porcentagem alguma coisa eu tiver aqui dentro, eu tenho que ter de variável aqui. Se eu tiver 2 porcentagem S lá, ó, e apenas uma variável aqui dentro, aí dá problema. Tá? Ó, aí eu vou executar aqui, ó, e vai aparecer esse problema na tela. Ele vai dar um erro. Reparem que o programa funcionou até aqui. Quando chegou na linha que deu problema, ele apareceu. Opa, tem um erro aqui. Método main, né, no arquivo main.py, linha 27. Ele diz mais qual é o erro aqui, ó. Tipo de erro, né? Não foi suficiente o número de argumentos que você colocou do tipo string. Ou seja, você colocou aqui 2 e você colocou só uma variável aqui. Então, você tem que colocar outra variável aqui, já que são 2 que estão sendo representados. Tá? E essa interpolação, isso aqui eu vou até colocar o comentário aqui, ó. Isso aqui, especificamente, é uma interpolação. Ele está interpolando, ele está juntando o que é variável do tipo texto, né, com outros textos que não são variáveis. Então, essa frase olá, por exemplo, não é uma variável, nem essa vírgula. Mas isso aqui são variáveis do tipo texto, então, que ele está juntando aí e fazendo com que apareçam dentro desse contexto. Tá bom? Outras formas que você pode fazer, cálculos, tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo que eu gosto de trabalhar justamente para que a gente entenda que eu posso fazer, ó, a interpolação através das vírgulas, né? E já posso também fazer resultados de operações matemáticas. Então, eu quero, por exemplo, que ele imprima na tela ali a idade da pessoa. Como é que eu vou fazer isso? Reparem que eu vou ter um comando aqui chamado, ó, int input. Então, a gente já vai estar falando um pouquinho sobre entrada de dados. Esse comando aqui, ó, int input, reparem que ele abre aqui int, abre parênteses e fecha só depois. E tudo que tem dentro dele é um comando de entrada. Então, tudo que a gente faz em programação, a gente vai ter comandos de entrada, in, e comando de saída, out, certo? Então, esse input é um comando de entrada. Eu vou permitir que o meu usuário possa executar o programa e inserir o valor que ele quiser. Então, para calcular a idade dele, eu vou pedir que ele digite a idade dele especificamente. Mas, o melhor, né? Para receber a idade dele. Mas se eu quiser especificar aqui um cálculo, uma forma de chegar a essa realização, eu posso fazer dessa maneira. Eu peço para ele entrar, por exemplo, o ano de nascimento, pego um ano qualquer aqui como valor e digo quantos anos ele tem, naquele ano específico. E aí eu posso jogar isso nessa frase, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui na prática, tá? Por enquanto, a gente vai fazer tudo num programa só. Vai ficar um arquivo só aqui com todos os exemplos, por isso que eu estou colocando nos comentários. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, trecho aqui do programa, eu vou colocar, ó, calculando idade. Então, para aqui eu vou ter uma variável chamada ano nascimento, e eu vou permitir que o usuário digite o valor. Então, vai ser um int e vai ser um input. Esse comando input, por exemplo, ele também já evita muita linha de código.
tá? Porque ele já pode ter a frase que vai aparecer na tela antes do usuário digitar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Até agora, a gente só tinha declarado variáveis aqui, já colocaram o seu valor imediato. Agora não, agora eu vou permitir que o programa execute, que o usuário digite um valor, e aí ele vai associar o valor digitado à variável, tá? Então, vou colocar aqui, digite, opa, seu ano de nascimento. O que a pessoa digitar vai ser associado à variável ano de nascimento. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, outro ano. E a pessoa vai poder também digitar. E eu vou colocar aqui, digite um outro ano futuro. Que a pessoa digitar aqui vai ser recebido. E aí eu vou calcular a idade da pessoa, matemática simples. O ano futuro menos o ano de nascimento da pessoa. Daqui, então, eu vou ter a idade dela. Aí eu vou mandar imprimir o resultado, tá? Vou colocar. Você... Não, vou colocar aqui o ano, né? Em outro ano, você terá idade anos. Certo? Eu estou dizendo aqui. Em o ano que a pessoa digitou, você terá tantos, né? Tanta idade em anos. Ok? Quando a gente executa isso aqui, ó, olha o que que ele faz. Ele vai executar todo o programa e tal, e vai chegar aqui, ó, nesse valor, nesse ponto do programa, ó, isso é o nascimento. E o programa para. Ele não vai continuar, não vai imprimir nada. Ele vai imprimir tudo aquilo que a gente já tinha pedido, e agora ele parou aqui, ó, digite seu ano de nascimento. Eu vou colocar 1985. Digite outro ano futuro. Vou colocar 2035. Você terá, né, em 2035, você terá 50 anos. Ele calculou de 85 a 2035. E imprimiu, ó. Em 2035, você terá 50 anos. Certo? Então, a lógica foi essa daqui. Essa daqui, ó, a partir da linha 29. Eu peguei uma variável chamada ano de nascimento, coloquei lá int, input, disse ano de nascimento. O que a pessoa digitar aqui, ele vai guardar na variável ano de nascimento. Coloquei lá outro valor, ou melhor, eu coloquei outro ano, melhor dizendo, também do tipo inteiro, um input, digite, né, um outro ano futuro, idade igual a outro ano menos ano de nascimento. Tá? Então, esse processo aí que ele fez, ele recebe os valores, processa a idade e imprime o resultado aqui. Ok? Conseguiram pegar aí a ideia? Conseguiram acompanhar? E ele imprime, então, aqui o resultado. Vamos ver alguns exemplos aqui. Programinha, um problema. Faça um algoritmo que leia dois números inteiros, calcule e exiba a soma entre eles. Eu tenho que receber, ó, dois números inteiros. A gente já viu como é que faz isso, tá? Ele pede para calcular e exibir a soma, tá? Então isso aqui tá simples, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou declarar duas variáveis, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Todos esses prints que tem anteriormente aqui, ó, eu vou comentar, certo? Para que ele não apareça mais na tela. E vai aparecer só do último programa que a gente estiver executando. E aí, então, eu vou fazer aqui, ó, programa. Ele tem que receber dois números. Vou colocar no 1, ele vai fazer a mesma lógica lá, int, input, vou colocar, digite um número. Mesma lógica aqui para a variável num 2, int, input, vou colocar aqui, digite outro número. E eu vou criar uma variável chamada soma, que vai fazer a soma de 1 mais 2. E eu imprimo o resultado. Opa, print. A soma de... São dois números inteiros, então vou colocar aqui porcentagem i mais porcentagem i é igual a porcentagem i.
E aí, eu estou usando a interpolação, né? Então, eu coloco aqui e digo, o primeiro porcentagem i é no 1, o segundo porcentagem i é no 2 e o terceiro é a soma. Certo? Ó, no 1, recebendo aqui como um inteiro, no 2, recebendo como um inteiro, faço a soma dos dois números, o resultado vai ser um inteiro também. Então, eu coloquei porcentagem i mais porcentagem i igual a porcentagem i. Então, eu já desenhei aqui, basicamente, como é que eu quero que apareça na tela o resultado, e depois eu fiz a interpolação. Coloquei aqui no 1, no 2, no 3, certo? E aí, quando eu fizer isso, dá o play aqui, ele vai pedir, opa, ele pediu o ano de nascimento, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Parar. Queria imprimir esses outros aqui. Deixa eu comentar isso aqui também. Pronto, aí agora vai. Opa. Que ele está puxando isso aqui. Vamos lá. Ele pede aqui. Digite um número. 2. Um número. 5. A soma de 2 mais 5 igual a 7. Outro probleminha básico. Faça um algoritmo que lê a base e a altura de um retângulo e calcule e exiba sua área. Como é que a gente calcula a base e a altura de um retângulo? Base vezes a altura, né? Então, para calcular a área, eu vou ter que ter uma variável chamada área, né? Que vai ser igual a base vezes a altura. Como é que eu faço isso, então? A lógica é a mesma, tá? Eu tenho que ter um input para a base, outro input para a altura, e então eu faço essa associação. Então não tem segredo nenhum, tá? Eu posso vir aqui, posso até modificar esse exemplo aqui, que daria no mesmo, tá? Se eu pegar esse mesmo exemplo aqui, vou colocar aqui embaixo, ó, eu vou comentar esse código inteiro. Esse código, para comentar um bloco inteiro de código, você pode fazer o seguinte: o hashtag comenta só uma linha, tá? Para comentar um bloco inteiro, você pode colocar 3 aspas no começo e 3 aspas no final do bloco que você quer comentar. Ele comenta já tudo numa vez só. Certo? Dá para fazer isso também. Aqui eu vou falar, ó, eu vou calcular o quê? Que eu preciso de base, eu preciso de altura. Então, reparem que um software aqui no Python é tão simples que você pode reaproveitar muito algumas estruturas, tá? Base e altura. Só que em vez de fazer isso aqui, eu vou calcular a área, que vai ser igual a base vezes a altura, e não mais uma soma aqui, ó. Tira isso aqui. Ah, eu vou colocar aqui, digite a base do retângulo. Aí digite a altura. E depois eu faço, então, a área vezes a altura. Eu vou colocar a área do retângulo é igual a isso aqui. Ao invés de ter 3 variáveis aqui, eu vou ter só a variável área. Certo? Ó, base, altura e área. Vou executar. Digite a base do retângulo. 15. A altura, 10. A área do retângulo é igual a 150. Base vezes altura. E aí, botei também aqui a resposta, para depois vocês poderem ter uma ideia de como é que a gente pode fazer. Fechado? Até aí, todo mundo bem? Todo mundo compreendendo? Alguma dúvida? Tem uma pergunta aqui, acho que Rafael. A pergunta é se no print poderia colocar entre parênteses somente a soma, ao invés de num 2 e soma. Poderia, tá? Naquele exemplo anterior, né, Rafael? Poderia sim. Não é obrigado a ficar os 3 elementos aqui, como eu tinha feito, não. Eu coloquei, isso aqui foi só para aparecer na tela o que, que eu estou somando. Mas se eu quisesse botar só a soma aqui, ó, aí eu fazia isso aqui, ó. Copiar e botar aqui embaixo. Aí, ao invés de ter tudo isso, eu coloco. Vou até fazer mais simples, né? Botar assim, ó. Soma igual a isso aqui. Aí aqui eu passo só uma variável, né? Se eu estou setando aqui só um valor aqui, né? Inteiro, então eu coloco só uma variável. É isso? Respondi a tua pergunta?